Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Música, informação e muita descontração. Esse é o Manhã Cidade. São 2 horas da sua revista eletrônica diária, com o Casal 20 do Rádio Pernambucano, Renata Torres e Mário Flávio, juntos numa parceria que deixa suas manhãs mais divertidas. Não esqueça, sempre às 9 da manhã. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Vem aproveitar o Festival de Mob na Fiat Italiana. Mob Like 2022 a pronta entrega, a partir de R$ 56.290. É isso mesmo que você ouviu. Mob Like 2022 para pronta entrega. E tem mais. Só aqui você garante a melhor avaliação do seu usado. E ainda tem a possibilidade de optar por troco na troca. Entre em contato pelo WhatsApp 982581100 e consulte as condições. Todo mundo já sabe, Fiat Italiana. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Começa agora Superação, o programa que conta a história de pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Muito boa noite, o programa Superação está no ar. Mais uma terça-feira, a gente traz uma história para inspirar você. Eu tenho certeza que a de hoje não vai ser diferente das outras e vai mudar o teu ponto de vista, vai mudar a tua mentalidade. Comigo está aqui a professora Karine Oliveira, mas já eu conto um pouquinho da história dela para a gente começar a entrevista. Antes, eu quero falar para vocês como acompanhar a Rádio Cidade, né? A gente está presente em todas as redes sociais. A nossa programação você pode acompanhar no Facebook e no YouTube. E você também pode acompanhar a gente no Flix Cidade. Baixe no seu aplicativo, o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Super fácil, pois é. Ou acesse no navegador www.cidade997.com.br/flix. Lá você acompanha 24 horas a Rádio Cidade, tanto a programação musical quanto a programação jornalística. Mas, como eu disse, estamos com a professora Karine Oliveira aqui no programa Superação de hoje. Karine, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda ao Superação. Primeiro Superação do mês de setembro. Ai, que maravilha, eu agradeço, né, já dando boa noite, cumprimentando a todos e a todas e agradecendo, Laís, ao convite. Olha, Karine, tua história envolve maternidade, envolve uma série de questões, né? Antes da gente saber o que foi que aconteceu, eu queria saber o seguinte, você sempre teve o sonho de ser mãe? A maternidade chegou para você em que circunstância? Eu acredito que essa perspectiva da maternidade é uma construção como de todas as outras mulheres, né? Nós somos formadas, educadas e constituídas nessa condição de servidão, de casamento, de maternidade, de achar que o cuidado é uma característica da virtude e, não diferente das outras mulheres, eu fui constituída e formada para isso. E a maternidade, no seu ponto de vista antes, mas era algo que tinha que acontecer, então? Era a consequência natural, né, da educação. Inclusive, eu estudei no colégio que tinha essa formação, esse componente curricular de unidade familiar, de entender que era para isso. Entendi. De servidão na condição de submissão mesmo, né? Entendi. Então, era como se fosse uma construção natural e não social. Entendi. E, Karine, para que o nosso ouvinte entenda o motivo da entrevista de hoje, né? Você foi afastada dos seus filhos, né? Você tem 2 filhos, não é isso? Então, eu queria que você contasse a sua história, o que foi que aconteceu, quando foi que tudo isso começou a mudar, essa maternidade que as pessoas falam, quando foi que você começou a ver que não era bem assim? Então, falar disso eu não consigo cair de paraquedas no tema, porque envolve todo um pré-requisito de fatores, né, que antecederam essa história da violência. O fato em si, né? O fato em si da violência. E aí, falando um pouco dessa trajetória, eu fui constituída, eu gosto sempre de trazer esses elementos, porque certamente na minha fala outras mulheres vão se reconhecer nela.
E aí a minha educação foi essa, uma educação eurocêntrica, ou seja, com os elementos do racismo, do machismo, da homofobia, do classismo. Eu estudei 11 anos no colégio de freira, que a gente tinha uma concepção de mundo nesse formato. E era esse combo de construção social, né? De família, de submissão, de servidão, de completa condição de dependência sempre de outrem. Né? E aí é essa estrutura que a gente chama hoje, nos estudos de gênero, de estrutura do patriarcado. E você atua nessa área também, né? Hoje sim. Mas na minha época de criança, adolescente e grande parte da minha fase adulta, eu nunca tive acesso a esses estudos. Isso já veio depois que eu sofri a violência, propriamente dita. E aí, casei aos 18 anos, casei exatamente nesse cenário ainda de ter que casar virgem, de ser a completa condição de abrir mão de tudo para poder se dedicar à família. Né? E constituí família nesse formato. Tive 2 filhos. E eu tenho certeza, Laís, que se eu não tivesse tido acesso à informação, certamente eu ainda estivesse casada. Porque muitas de nós estamos nessas relações abusivas por não ter outra alternativa de acesso de informação e naturalizar a violência a tal ponto de achar que esse é o destino, que essa é a natureza do casamento. Que isso é normal. Que isso é normal, que Hannah Arendt chama de banalização do mal. A gente veio de um histórico da humanidade de leis que discriminavam a mulher. Então, quando eu já estava casada... Quanto tempo você ficou casada? 12 anos. E sofri as humilhações, que eu sentia o constrangimento, mas não tinha nome de violência. E procurava as pessoas mais velhas e as pessoas diziam: ah, mas isso acontece em todo casamento. Aconteceu com sua mãe, aconteceu com sua avó. Por que com você vai ser diferente? Ou do tipo: ah, aprenda a perdoar. Isso está acontecendo porque você é rebelde. Basta você silenciar e obedecer o que ele fala. E toda vida que eu demonstrava qualquer resistência ou contrapartida daquilo que era posto, eu sofria violência novamente. E sem falar dos outros formatos, né? Isso a gente está falando da violência física, mas tem a violência psicológica. Moralmente eu era muito humilhada, porque ele é promotor de justiça do estado de Pernambuco e eu sou filha de costureira. E isso era usado, inclusive, como deboche. Tem até a violência financeira também. Cale sua boca porque você não sabe do que está falando. Eu sei, ele usava um termo muito comum. Eu tenho a veracidade dos fatos e você não sabe de nada. Então, isso sempre foi motivo de chacota. Que a gente chama de... Embora depois ele percebesse que eu estava constrangida, chateada, por conta das humilhações, ele pedia perdão. Só que nunca mudava. É o que a gente chama de perdão recreativo. E isso é muito comum. As pessoas ofendem as outras exatamente por não ter noção de que isso é uma violência existencial, um dano existencial, e depois pede perdão e não muda o comportamento. E a vítima sempre acredita que ele vai mudar. Né? Que basta perdoar, né? Isso, as agressões que você fala foram agressões físicas, né? Isso, na maior parte do tempo. Mas elas começaram já no início do relacionamento, Karine? Não. Durante a maior parte do meu relacionamento, eu estava nesse lugar de mulher submissa. Uhum. Eu estava nesse lugar de completo aniquilamento da minha constituição. Eu não tinha vontade própria. Eu sempre estava ali para seguindo aonde ele ia. Servir, né? Servindo. E aí foi depois que aconteceu alguns episódios, além da violência física, a violência patrimonial também, porque foi feito empréstimo no meu nome. E que isso estourou, que foi uma empresa que ele criou no meu nome. E quando veio a falência, isso se voltou contra mim. Então, eu passei mais de 8 meses em cárcere privado, porque a gente saiu literalmente fugido de Garanhuns para a floresta. E lá eu fiquei sem contato com os meus familiares, sem contato com ninguém, porque era uma vergonha. A filha da costureira que faliu, né? Só que eu não tinha autonomia. Eu nunca pude nem dizer assim: não faça nada no meu nome, porque tinha que ser feito, né? E aí... E meio que você também se coloca na posição assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar nessa posição de que eu estou fazendo um favor, né? Isso. Ele já faz tanta coisa por mim. Aí foi quando a minha filha, na época, tinha 2 anos de idade, desenvolveu um cisto.
e tive que cuidar dela vindo para o Recife. Quando eu fiz a ligação para minha mãe dizendo que estava vindo sozinha com ela, ele se chateou porque eu desobedeci, veja os termos, né? Como isso é cruel. E aí me agrediu fisicamente. Foi a primeira vez que houve a separação de fato. E eu vim para Caruaru sozinha com os meus 2 filhos. Ele já tinha outros envolvimentos lá na época com uma advogada em Serra Talhada e ficou lá com ela. E depois veio atrás de mim e com o discurso: a mulher sábia dificular, me perdoe, eu só fiz isso porque eu estava de cabeça quente, afinal de contas você me deixou. E eu, evidentemente, sem nenhuma estrutura, sem nenhum amparo, mais uma vez acreditava que era possível mudar. E voltamos. Só que eu vou te dizer uma coisa, Laís. A violência, quando ela tem uma característica cruel, que ela é um modus operandi. De perseguição, quanto mais, de aniquilamento das almas. Então, só vai mudar o formato, ela nunca vai deixar de acontecer. Porque quando se estabelece relacionamento abusivo, a pessoa já sabe que você está vulnerável. A pessoa já sabe que, como opressor, que você não tem ninguém. Já sabe que você não tem aonde cair morta. Já sabe que você está respondendo dívida. Já sabe que você não tem apoio da família. Então, o que é que adiantava eu querer oferecer resistência? Ser mais uma vez humilhada na frente dos meus filhos? Ser mais uma vez aviltada? Nessa época você já tinha os 2 filhos, já. E aí foi quando eu passei no curso de Direito. Porque eu percebia, eu já era formada e pós-graduada em Letras, mas eu percebia que era muito comum o formato da violência psicológica e moral por conta da minha ignorância na área de conhecimento dele, que é em Direito. E aí foi só o tempo mais curto das violências. Porque eu passei a ser humilhada agora em outro ambiente, no ambiente jurídico, né? Passei a ser humilhada na frente dos amigos dele. E aí foi quando desembocou outras violências físicas, né? E a Lei Maria da Penha finalmente foi promulgada em 2006, que é a Lei 11.340 de 2006. Em 2007, Perpétua Dantas, na época, era nossa professora, era coordenadora do curso. Trouxe Maria da Penha para cá. E foi exatamente assim como esse cenário. Penha palestrando no auditório da ACES e eu assistindo como aluna. E foi quando Penha nomeou as 5 formas de violência elencadas no artigo 7º, que eu agora entendi. Opa! Estou entendendo que o que eu vivo tem agora nome. Que o que eu passei agora é crime, né? Porque até então não era crime. Os nossos marcos legais discriminatórios contra a mulher, pelo contrário, eles reafirmavam essa violência. A gente tem o Instituto da Mulher Honesta, a gente tem o Instituto da Outorga Uxória, a gente tem o Instituto do Pátrio Poder, né? Tanto é que, até muito pouco tempo, ainda muitas pessoas entendiam ser absolutamente verdade, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque a mulher era propriedade privada do homem. A mulher não era sujeito de direito, ela era relativamente capaz, ou seja, ela dependia do homem. E foi exatamente nesse ano de 2007, no primeiro semestre que Penha veio em março, e eu pedi a minha separação. Então, tudo começou quando eu tive acesso a essa informação. E aí, só agora mudou o nome da violência. Deixou de ser violência doméstica e familiar e passou a ser violência institucional. Por quê? Ele usou de todo o tráfico que ele tem, como promotor de justiça, para manipular o processo conforme a intenção dele. Ou seja, de me vulnerabilizar. E aí, ninguém queria advogar para mim. Quem é que vai advogar para uma professora contra um promotor? E na época, existia no direito, o foro privilegiado da mulher. Então, a ação judicial tinha que acontecer onde a mulher residisse. Então, a primeira nulidade processual foi essa. Eu tive que me separar onde ele era promotor e não onde a gente morava. A gente morava aqui em Caruaru e ele era promotor em Itacaimbó. Então, a gente teve que se separar lá. Não sabia que existia isso. É. E aí, já começou a primeira nulidade processual daí. E depois, ele foi usando de tudo que poderia usar para poder me vulnerabilizar. Nessa história, eu enfrentei 10 processos. Ele entrou com ação de despejo. Ele usou essa dívida para dizer que eu era estelionatária, que eu era devedora. Toda desgraça processual. Meu caso é um caso que está nas redes sociais. Se você botar na internet, caso Karine Oliveira, você vai encontrar todo tipo de desgraça, de humilhação, de julgamento, de chacota, enfim. E aí,
eu não cedi, eu estava convicta de que daquele formato eu não queria viver, né? Se eu nunca tinha tido acesso à liberdade, mas desejava desde sempre tê-la, né? E aí, ele percebeu que eu não cedia, e aí, quando o homem não consegue atingir fisicamente e moralmente a mulher, ele toma os filhos. Inclusive nesse protocolo de ação. Não é só comigo que isso acontece não, viu? E tomou a guarda dos filhos. No direito, a gente aprende que não é possível conceder liminarmente uma decisão de pedidos alternados ou diversos. E aí ele conseguiu liminarmente mudar a guarda dos meus filhos e me condenar em pensão alimentícia. Poxa, se ele alega... No caso, você teria que pagar a pensão. Isso. Quando ele pagava, veja que absurdo. Eu não estou aqui dizendo que eu não devo. Na minha contestação, eu aleguei que eu ia pagar, mas que fosse dentro das condições que eu podia. E aí eu vou explicar como isso aconteceu. Inclusive, eu quero deixar à disposição quem tiver interesse depois de querer ver as nulidades processuais e conhecer de fato o processo, para mim, é inclusive caso de estudo, porque quem estuda nulidade processual vai encontrar todo tipo de absurdo nos meus. E aí, veja bem o que aconteceu. Minha filha estava matriculada aqui, foi passar as férias, ele estava em Oricuri. Foi transferido para Petrolina e com essa transferência matriculou ela lá, ela já estando matriculada aqui, sem nenhuma comunicação comigo. E com essa matrícula conseguiu a modificação de guarda. Nessa modificação de guarda, ele alegou que tinha condições melhores do que eu. Isso é um fato, não estou negando isso. Sim, como... Eu sou professora e ele é promotor. Sim. Ele recebe muito mais do que 30 mil reais. E aí, nesse mesmo pedido liminar, ele me condenou em pensão alimentícia, me condenando em 40% para cada filho. Quando ele pagava 15% para cada filho, somatório de 30%. Sim. Do salário líquido. Eu fui condenada a pagar 40% para cada filho, ou seja, 80% do valor bruto do que eu recebia. Eu não tinha vínculo empregatício, eu era bolsista do mestrado. E aí a primeira característica da violência de gênero é que, veja, eu perdi a guarda em 2010. Eu me separei em 2007, perdi a guarda em 2010. Em 2015, quando eu passei no mestrado, ele executou. Ou seja, eu não podia dar um passo de liberdade, que seria o meu conhecimento, a minha formação profissional. Sim. Ele pegou e pediu a prisão. E aí, antes mesmo da juíza considerar a minha contestação, que era exatamente pedindo a adequação desse valor dentro da minha... que na pensão alimentícia a gente entende pelo binômio necessidade de quem pede e possibilidade de quem deve. E isso deve ser estabelecido pelo princípio da razoabilidade. O curso de Direito você chegou a terminar? Sou formada e pós-graduada em Direito. E aí, veja, para ele 15% e para mim 40% para cada filho não é razoável. Né? E ainda levando em consideração que ele tem uma condição melhor, né? E eu era bolsista. Bolsa de estudo não é vínculo empregatício. Embora eu tenha alegado isso, a juíza não considerou e decretou a ordem de prisão. Essa história da ordem de prisão, eu estava exatamente em Recife, representando o Instituto Maria da Penha no Ministério Público, veja. Numa casa de justiça, no nascedouro, né, da instituição. Karine, a gente vai fazer um rápido intervalo, Tudo tá? bem. E aí eu quero entender melhor sobre os outros processos que correram, como o resto da história se desenrolou. E claro que a gente também vai falar um pouco sobre apoio a mulheres que passam pelo mesmo que você passou, tá certo? Você que tá acompanhando a gente, fique na Rádio Cidade, não mude, que a gente volta daqui a pouquinho, tem mais superação e a gente continua falando sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher e tantos outros tipos de violência. Fique com a gente. Daqui a pouco a gente volta com Superação. Você sabia que os locais turísticos já estão todos funcionando? É verdade, já abriu tudo e agora é pra valer. Vamos aproveitar e agendar com a Coletivo Turismo para fazer viagens regionais e visitar locais turísticos com lazer e muito mais. Venha viver um novo momento com segurança e conforto. O roteiro é seu e o transporte é com a gente. Vá e volte tranquilo. Ônibus, micro-ônibus e van, seguros e higienizados. Fale com a gente no 3721-0505. Abriu tudo mesmo. Por isso, se deixe levar pela Coletivo Turismo.
Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Juninho? Oi! Tá lembrado da reunião de hoje? Ih, já tinha esquecido. E o meu cabelo e barba estão uma bagunça. Vou logo agendar meu atendimento no Senhor Braga. Arrasou! Já tô chegando em 5 minutos. Com o aplicativo do Senhor Braga, agendei meu atendimento bem rapidinho. É cabelo, barba e muito mais na palma da sua mão. Baixe o nosso app, Senhor Braga Barbearia. O momento que você tanto sonhava chegou. Lotes a partir de 126 metros quadrados no loteamento Manuel Marques, em Agrestina. Adquira já o seu e saia do aluguel. Às margens da BR-104, a 15 minutos de Caruaru e 2 quilômetros do centro de Agrestina. Compra facilitada sem consulta ao SPC e Serasa. Com parcelas que cabem no seu bolso. Faça o seu cadastro e informações. 81-998-41-4710. Mais um empreendimento NAC. Estamos de volta com o programa Superação. Voltamos com o programa Superação. Eu confirmei que era rapidinho, tá vendo? A gente hoje recebe Karine Oliveira, que é professora, é graduada e pós-graduada em Direito. A gente está falando hoje sobre violência contra a mulher. Karine, a gente falava que você recebeu a ordem de prisão por não pagar a pensão alimentícia enquanto tratava de casos sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, eu queria saber como foi que você recebeu essa ordem de prisão, o que foi que aconteceu nesse momento? Como eu estava falando, eu estava em Recife, no curso do Instituto Maria da Penha, porque na época eu era aluna do Instituto, no Ministério Público, na sede do Ministério Público, quando eu recebi a ligação daqui de Caruaru dizendo que eu tinha recebido uma ordem de prisão. E tinha 6 viaturas lá em casa, que entraram lá em casa, abriram guarda-roupa. Você já morava só, né? Já estava só, já estava sem meus filhos. Eu perdi a guarda em 2010. E aí, de lá para cá, o absurdo, né, dessa tortura psicológica é que eu não só perdi a guarda, eu perdi a convivência familiar. Eu estou há mais de 10 anos sem um convívio familiar dos meus filhos. Sem contato com eles, Sem né? contato com eles. E aí, eu vou falar o nome dessa pessoa que eu liguei, porque ela me autorizou já. Sim, certo. E na época eu estava estudando gênero, porque eu também não, embora eu seja formada e pós-graduada em Direito, mas eu não tinha tido acesso a esses estudos. Estudos que falam, né, que é as diretrizes da Lei Maria da Penha. E aí liguei para a professora Ana Maria de Barros, Sim. que foi minha professora da ACES, e foi minha primeira professora de gênero na Universidade Federal de Pernambuco. E eu disse, professora, o que é que eu faço? Ela disse assim, fuja, esse homem vai lhe matar. E de lá eu caí aos prantos aonde eu estava, que era assim no corredor de acesso à sala principal. Até hoje, Laís, eu não sei quem é esse advogado, eu tenho certeza que foi uma criatura enviada por Deus. Ele saiu e disse assim, saia daqui imediatamente. Já chegou a notícia aqui que você vai ser presa. Eu não tinha o que fazer, eu estava com o carro da prefeitura, porque eu fui com equipamento que se chama Centro de Referência da Mulher Maria Bonita. Eu estava com a equipe do Centro de Referência, exatamente representando o Instituto, veja, um momento que seria de protagonismo. E aí sofri essa humilhação em público para mais de 100 pessoas, promotores e juízes. E aí eu só respondi para ele, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. Um lugar completamente estranho, né? Apesar da gente sempre ter Recife como um lugar muito perto, não é o seu lugar de morar, né? Então você não tem estrutura. E aí ele disse assim, você conhece alguém aqui? Aí eu disse, eu conheço. Uma pessoa, mas assim, eu não tinha acesso nenhum a ela. Ele disse, pois embora eu lhe levo daqui. E desse local eu já saí no porta-mala do carro desse advogado. Ele comprou um chip no nome dele e nesse dia passei 16 dias a cada 24 horas no local na casa de uma mulher diferente que eu nunca tinha visto. E aí, para mim, esse momento foi um momento de extrema exposição, porque todo lugar saía matéria procurada, foragida, né? E, de outro lado, foi um momento de muito acolhimento, porque o movimento feminista do estado de Pernambuco me abraçou. E essas mulheres que nunca me viram, que nunca me conheceram, me acolheram em suas casas, me deram de vestir, me alimentaram.
E elas organizaram um circuito de proteção, né? Criaram um hashtag, aí tinha todas as estratégias. Se você procurar, vai estar lá. Hashtag Somos Todas Carine Oliveira. Na época, a publicação teve mais de 15 mil compartilhamentos. Os professores da Federal também compraram a briga, me acolheram. E aí foi quando eu finalmente consegui um advogado. Porque até então estava ainda nessa vulnerabilidade de assessoria jurídica. E foi quando o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Torquato Castro Júnior, professor titular da disciplina de Direito Civil, Direito de Família, se habilitou pro bono, porque eu também não teria condição de pagar advogado especialista para 10 processos. Claro. E foi quando o doutor Torquato se habilitou e trouxe as discussões com recorte de gênero, exatamente mostrando que se ele tinha interesse em preocupação com os filhos, que é a natureza alimentar, que é uma natureza urgente, por que eu só fui executada em 2015? Se eu tinha perdido a guarda em 2010. Então, esse lapso temporal de 10 anos mostra que ele não estava interessado em proteger os filhos, e sim me atingir para que eu não conseguisse quebrar o ciclo da violência e sair desse patamar de dependência. Né? E foi quando a gente conseguiu uma decisão inédita. Ela é uma decisão precursora, não só no Estado, mas no Brasil, em que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco reconheceu não só a violência doméstica e familiar, que na época eu não consegui registrar o boletim de ocorrência, porque ninguém queria ser testemunha, como também da violência institucional reproduzida pelo Poder Judiciário do Estado. E aí, nessa decisão, a juíza que decretou saiu da jogada, entrou com um atestado médico e viajou, né, que ela viu a besteira que fez. O juiz substituto não quis deslegitimar a amiga dele e, ao invés de dar nulidade da decisão, suspendeu. Aí foi quando eu voltei para casa. Pasmem, a primeira ordem de prisão no Natal. E aí eu passei, ninguém mais queria estar comigo, porque é uma vergonha ser amiga de Carine Oliveira. Quem não tem acesso à informação, não viu o que aconteceu, vai dizer... Só viu o escândalo. Eu não vou me meter nisso, Não vou me meter com uma mulher foragida, com uma mulher que desobedeceu uma ordem judicial. E aí, teve esse lado, e de outro lado eu tive acolhimento do movimento. Então, eu andava... Era muito... Isso para mim é muito forte. Eu sou cearense, até hoje eu digo assim, ainda hoje eu engulo o choro quando falo disso. Porque ele queria que eu desistisse do mestrado. A intenção dele era essa. E aí foi o que eu não fiz. E todo dia que eu ia para a aula do mestrado, tinha uma pessoa na entrada e outra na saída da Federal, com telefone sem fio, e outras duas comigo, porque eu não podia estar nenhum momento só. E foi feito um rodízio de amigos de sala de aula que me acompanharam 24 horas durante esses dias. E no Dia das Mães de 2000, isso foi em 2015, a primeira ordem de prisão. E no Dia das Mães de 2016 eu recebi a segunda ordem. Ele alegou o seguinte: não se transfere dívida, certo? Dívida é uma questão personalíssima, ela é intransferível. Que como o movimento feminista tinha me apoiado, é porque poderia pagar. E aí ele pediu a segunda ordem de prisão no Dia das Mães. Veja a natureza da perseguição. E isso, para quem tem o campo do simbólico, né? Porque a violência de gênero ela não é só doméstica e familiar. Ela é estruturante, ela é simbólica, ela é política. Hoje você pode falar abertamente disso, mas Isso. Na época você não tinha essa opção. Não, porque os processos corriam em segredo de justiça. Meus filhos eram menores de idade, né? Sim. E aí, pelo menos em nome da identidade dos meus filhos, eu me mantinha em silêncio. Mas isso também não foi negado, porque outras mulheres também falavam. O meu nome virou essa representatividade. E aí, conseguimos, com essa decisão, anular. Aí, o que foi que ele fez? Como ele viu que tinha uma decisão do Tribunal de Justiça dando ganho de causa a mim, ele fez um acordo. Vamos desistir de todos os processos, ele dizendo. E você não fala mais sobre o assunto e volta a ver os seus filhos. Ou seja, meus filhos passaram a ser moeda de troca. Até hoje, eu continuo a não ter notícia dos meus filhos. Mesmo você tendo desistido. Não, eu não desisti porque eu não tinha processo. Entendi. Eram os processos dele contra mim. Então quem teria que desistir era ele, ele. Ele teve que desistir por força de decisão judicial, mas ele quis, achando
que eu ia cair nessa conversa, nessa retórica. E usou os filhos novamente como chantagem. Evidentemente que eu nunca desisti dos meus filhos. Eles internalizaram essa versão que isso era dita por ele, que é o que nós chamamos de alienação parental. E nunca... Eu sempre tentei não revidar com a violência que eu sofria. Não revidar a violência com a violência que eu sofria. E aí, em 2019... Sim, aí nesse lapso temporal, eu fui me especializando na área, né? Porque eu entendia Sim. que a única condição, o único bem que a violência não poderia me usurpar, já que eu tinha perdido tudo, não só o emprego, mas a moradia, o convívio social e tudo, enfim, era o conhecimento. E aí eu estudava não, ainda hoje estudo, né? Feito bicho, né? E me especializei. Eu sou a única, queria não ser, mas eu sou a única mulher sobrevivente de violência doméstica e familiar e institucional que passou pelos equipamentos e está onde eu estou, né? Então, isso é uma estatística cruel, porque demonstra que todas as outras mulheres são aniquiladas nesse caminho. E o quanto essa violência desumaniza as pessoas, né? Porque as pessoas, por não ter acesso a essa crueldade, acham que é um ato de vontade. E não é. Não é um ato de vontade. Ô, Karine, quando foi que todos os processos se resolveram na justiça? Juridicamente falando, em 2016, quando a gente ganhou essa decisão. E daí por diante, você tentou algum momento ligar para os seus filhos? Sempre. Como foi isso? Porque a gente sabe que a alienação parental é uma coisa muito séria, né? Que com a criança vai comprar, a criança não vai ter o senso que o adulto tem de ouvir os dois lados. Ela vai comprar a história que está sendo contada a ela, né? A crueldade da alienação parental, porque ela ensina você a odiar uma pessoa que um dia você amou, né? E por isso que... E eu acredito, Laís, que eu só tive estrutura de suportar não, que eu não suporto. Eu só tive estrutura de não ter desistido da luta porque eu sou pesquisadora da área. Então, eu tenho essa leitura também do campo da subjetividade, porque se fosse só do campo teórico, legal, eu não teria tido estrutura. E aí eu nunca desisti. Então, eu percebia que toda vida que eu procurava os meus filhos para falar da minha dor, eu era rejeitada. Porque essa dor era um problema. E aí o gancho que eu tinha era o gancho da memória afetiva. Ou da música, ou da dança, ou dos animais, ou de um brinquedo, ou de uma roupa. Sim. Que resgatasse a memória da infância deles. Do momento que eles viveram com Comigo. você, né? E eu estava exatamente na seleção do doutorado, em 2019, entrando na cidade universitária, e tinha um aluno do curso de música tocando violino. E eu parei para ouvir ele tocar e filmei e mandei para o meu filho, dizendo que queria um dia ver ele tocando. Aí ele disse, pois vem amanhã me ver. Depois de todos esses anos. Mulher, eu não vi distância, eu não vi hora, não vi nada. Pedi dinheiro emprestado a uma amiga minha e fui até ele. Foram 6 horas ininterruptas de conversa. Ele com quantos anos já? Meu filho já... Hoje ele está com 24 anos. E aí ele me ouviu, me acolheu, disse que tinha desejo de dar uma nova chance para essa retomada. Esse relacionamento, né? E não consegui isso com a minha filha. Ela é mais velha ou mais nova? Mais nova. Carlinhos tem 24 e Joaninha tem 21. E aí Carlinhos foi o maior mediador para poder chegar até a minha filha. E depois eu consegui chegar até ela. Se você disser, tá tudo bem, não está. Porque violência a gente não perdoa, violência a gente não supera. Violência a gente enfrenta. E sabendo que essa dor é uma ferida aberta que toda hora vai estar acionando o gatilho, que toda hora você vai estar na ausência desse vazio, desse afeto. É um vazio que não tem como compensar. Não é o tendo outro filho que vai sanar a saudade dos meus. Ô, Karine, depois das 6 horas de conversa com seu filho, hoje em dia, vocês se falam de algum jeito? Como é o relacionamento de vocês? Eu continuo a não ter convivência familiar com nenhum dos dois, mas eu posso hoje ligar. Hoje eles respondem minhas mensagens e a gente
Que para mim a maior riqueza, Laís, é dizer assim, hoje a gente consegue se comunicar de forma afetuosa. Saber porque se tá bem, antes essas era coisas. através da violência. E eu não podia dizer que era mentira deles, porque eu estaria deslegitimando a dor deles. Sim. E era a verdade que eles conheciam. E era a verdade que eles conheciam, exatamente isso. Ô Karine, eles chegaram a falar pra você o que eles ouviram do outro lado? Sim. A minha filha disse que no aniversário dela de 15 anos, que se eu quisesse presenteá-la, esquecesse que era a mãe dela. Meu filho chegou a dizer que a culpa de ter destruído a família era minha, porque a mulher sábia dificular, bastava eu ter perdoado. Que para que eu ter tornado público a violência que eu sofri, afinal de contas eu não perdoei a primeira e a segunda, bastava eu ter perdoado a terceira. Então, desde o começo ficou muito nítido que eles estavam reproduzindo o discurso do autor da violência. A estrutura discursiva dessa opressão. E eu não tinha muita alternativa, porque se eu dissesse, não é isso, eu estaria chamando ele de mentiroso. Se eu dissesse, não, seu pai fez isso, eu estaria colocando ele contra o pai. E eu não queria usar essa mesma... Isso poderia ser visto como você tentando fazer uma alienação parental. E eu jamais cedi a ferramenta da violência. E aí hoje seus filhos moram ainda no interior, lá no sertão do estado? Ou eles já se mudaram, já estão em outros lugares? Não, meu filho está em Recife e minha filha está em Foz do Iguaçu. Então, ainda tem essa questão da distância. Se vocês quiserem se ver, não tem essa possibilidade, né? Não é tão fácil assim. A gente vai fazer um intervalo de novo. E eu quero também saber como é que depois dessa retomada do contato com seus filhos, como é que o seu ex-marido trata, como é que funciona a relação. E, claro, saber de canais de apoio para outras mulheres, que eu sei que você atua com isso aqui em Caruaru. Para quem está acompanhando a gente, deixe seus comentários. A gente pede a vocês, a gente sempre lembra que a gente tem que falar com as pessoas do jeito que a gente quer que a gente seja tratado. Então, manerem nos comentários, a gente sempre pede isso, né? Que sempre vai ter alguém que vai dizer, essa mulher é louca. A culpa sempre é da mulher, né, Karine? Então, a gente pede a vocês carinho, sensibilidade na hora dos comentários. A gente vai estar sempre atento aos comentários aqui nas redes sociais da Rádio Cidade. E fique com a gente, que daqui a pouquinho tem mais Superação. Daqui a pouco a gente volta com Superação. As primeiras notícias do dia você tem aqui. O jornal com credibilidade e audiência qualificada. Segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Opinião. Notícias em primeira mão. Isso mostra, né, que a eleição do ano que vem deve ser muito disputada. Nosso time de repórteres te deixa bem informado logo cedo. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. De segunda a sexta, de 7 às 8 horas, você acompanha o Jornal da Cidade. A notícia não para. Para assistir o Jornal da Cidade, você só precisa baixar o Flixcidade de graça na sua loja de aplicativos. Jornal da Cidade. Apoio. Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Há 20 anos, sua casa é aqui. Pensando na prestação de serviço ainda com mais qualidade e conforto, a empresa de ônibus coletivo informa que está ampliando a frota de ônibus com veículos extras para atender a região da Mata Sul, partindo de Palmares com destinos para Catende, Santa Teresa, São José da Coroa Grande, Tamandaré, Joaquim Nabuco, Gameleira, Ribeirão, Água Preta e Barreiros. Aproveite a casadinha e volte tranquilo. Viaje sempre com a Coletivo. Fale com a gente no 081 37 22 41 67 e se deixe levar pela Coletivo. Agora você acompanha as notícias do Brasil, Pernambuco, Caruaru e região, também pelo site cidade997.com.br. No portal de notícias da Rádio Cidade, você fica bem informado sobre os principais fatos do momento e ainda fica por dentro da nossa programação. Conhece os comunicadores da emissora e acompanha a programação em vídeo por meio do Flixcidade. Acesse agora cidade997.com.br. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê e lê. Estamos de volta com o programa Superação. Estamos de volta. O programa Superação desta terça-feira fala sobre violência contra a mulher, violência familiar e também sobre relacionamentos
e também um pouco de violência psicológica, né, Karine? A gente agradece a todo mundo que está acompanhando a gente, participando, mandando mensagem. Hoje o programa é gravado, eu recebo a professora Karine Oliveira. E Karine, você falou no outro bloco que você retomou a comunicação com seus filhos, não a convivência, né? Depois de 10 anos que tudo aconteceu, né? Da perda da guarda dos seus filhos. Quando você começou a retomar esse contato com os seus filhos, como é que o pai deles lidou com isso? Você sofreu algum tipo de ameaça depois disso? Laís, eu não tenho contato nenhum com o pai dos meus filhos, né? O autor da violência. E faço questão de não ter. E eu sei que sim, que deu continuidade à violência. Quem quiser constatar isso no meu Instagram, tem a publicação da foto exatamente quando eu reencontrei meus filhos. Essa foto tem mais de 400 curtidas, mais de 100 comentários. E entre esses comentários tem um comentário da minha filha me desqualificando. Então, na época, as pessoas disseram, Karine, apaga esse comentário. Isso, de novo, está ali colocando em situação de exposição e situação vexatória. No caso, ela comentou na foto quando você encontrou o seu filho. Não. Quando encontrou os dois. Quando encontrei com ela também. Primeiro foi com ele e depois foi com ela, né? E ele estava nesse segundo momento. Ele não comentou. Então, o silêncio dele significa assim, eu já entendi esse cenário, eu não quero mais me posicionar com a violência, com essa agressividade. Entendi. Mas ela ainda fez. E aí todo mundo dizendo para eu apagar esse comentário da minha filha, eu não apaguei. Porque o comentário da minha filha é exatamente a prova viva de que ela ainda sofre dessa violência. Nenhuma criança nasce odiando quem cuidou da pessoa, quem cuidou de você. Ninguém nasce com preconceito, com ódio, com nada. Tudo é construído, se esse sentimento avesso tá lá estampado, é porque alguém construiu, alguém implantou, alguém alimentou. E é prova viva dessa violência psicológica, dessa tortura psicológica. E depois disso, ela voltou para Foz do Iguaçu. Eu insisti novamente no contato. E depois disso, foi quando ela disse que não estava suportando lidar, porque era cobrada pela família dela nesse sentido. Família, no caso, paterna, né? Isso. De que como era que depois de tanto tempo, ela voltou a falar comigo. E aí, eu disse que entendia, que a dor dela era legítima e que nunca eu ia desistir de um dia voltar a estar novamente com ela. E foi quando, depois dessa conversa, é que a gente conseguiu voltar a se falar. E de lá para cá não houve mais nenhum episódio de violência, não houve mais nenhum episódio de constrangimento, né? E eu te digo, Laís, sem sombra de dúvidas, sem titubear, o tempo que for necessário para eu permanecer nessa luta, eu vou. Porque eu nunca tive tanta plenitude do amor e nunca tive tão perto da liberdade como foi poder estar na condição de mãe dos meus filhos. E estar nesse front, para mim, parece ser vulnerável aos olhos de quem não me conhece, de quem não sabe do que é violência. Mas estar nesse lugar sem nunca ter revidado a violência com violência, sem nunca ter desistido dos meus filhos, é que me faz ser forte. Porque quem passou pela violência sabe o quanto é forte o sentimento de desamparo, de você ter acreditado que aquilo era seu, no sentido de pertencimento, de realização, de plenitude, e de repente aquilo ser usurpado, né? De repente aquilo ser tomado de você. Ô Karine, nessa situação toda que aconteceu, como é que ficou a tua família? Teus pais, não sei se você tem irmãos, mas a parte da sua família. Você disse que você foi muitas vezes silenciada. De certa forma, é um tipo de ameaça que acontece. Ela não é uma ameaça direta, mas indireta, digamos assim. Então, como é que tua família lidou com tudo isso? Eu não posso ter uma opinião totalizante, porque cada pessoa reagiu de uma forma. Por exemplo, eu tenho parentes que são mais de mais idade, mais antigos, e disseram, não, minha filha, perdoe. Isso vai passar. É uma construção do como eles foram criados, né? Tem outros parentes que disseram, não, a decisão que você tomar tem o nosso apoio.
Outros disseram, não desobedeça a ordem judicial, que é uma vergonha da família. Outros disseram, não se separe, você vai ser a primeira mulher da família abandonada, né? Tem essa versão. E aí, enfim, isso não fez nenhum nível de intervenção em mim, porque eu estava certa da decisão que eu queria. Claro. E em relação aos meus pais, os avós dos meus filhos, no caso, até hoje também estão sem contato com eles. Mas com você o contato permanece. Né? Ô, Karine, e depois que esse furacão passou, que eu acredito assim, que existam as sequelas até hoje, né? Mas você hoje leva uma vida mais sossegada, sem estar correndo de uma ordem judicial, de prisão e tudo. Como é que é a tua vida hoje? Né? Como é que você vive? Como é a tua rotina? Você ainda tem medo de algo acontecer? Como é que é tudo isso? Vamos lá. Esse ano... Se eu estiver sendo muito invasivo também, fica à vontade para não responder, porque eu sei que isso é um assunto delicado. O assunto é delicado, de fato. Mas eu aprendi com o movimento feminista de transformar a dor em ato político. Então, a minha dor não é só minha, uma vez que ela é publicizada. Né? Eu acabo representando outras mulheres que não têm acesso de estar aqui. E aí, eu não quero dizer que eu estou bem, porque nada sara a dor de não ter meus filhos, de não poder ter notícia deles, de não você poder não vai cuidar recuperar deles, né? E nada compensa a ausência deles. E a minha vida é uma vida ainda solitária, porque nenhuma outra pessoa se adapta a uma mulher sobrevivente de violência, porque a gente leva isso todos os dias, né? É como se fosse uma tatuagem, é uma marca. Lhe constitui, aquela dor passa a lhe constituir. Não é um problema que você resolve e aquilo passou. Não passa. Não acaba no dia que o processo acaba, né? Mas em outro campo, no campo profissional, eu estou bem. Eu fui demitida, eu estava na gestão de 2017 a 2019 e fui demitida. Passei um ano desempregada. E passei no doutorado, né? Mais uma vez, aquela história do estudo, né? Quando eu não tenho nada, eu me encontro nos estudos. Isso reforça de quanto a educação é importante, né? Essa educação me emancipa, né? A cada texto que eu faço, que eu tenho acesso sobre gênero. E agora eu estou como assessora parlamentar da vereadora, que foi um dia minha professora, Sim. que foi a secretária da mulher, que foi quem me convidou para estar na gestão, e agora a vereadora eu estou como assessora. Ô, Karine, você como vítima e como pessoa que pode acolher as vítimas, já que você atua nesse campo, né? Falta da sociedade acreditar no que a vítima diz? Eu posso fazer uma retificação na sua fala, Laís? Claro. Não é interessante chamar a mulher de vítima, certo? A gente chama mulher em situação de violência. Certo. Porque quando eu conceituo vítima, eu estou dizendo que o lugar dela já é aquele. E nenhuma mulher nasceu para isso. Ela não nasceu para estar na condição de vítima. Ela está em situação de violência, exatamente porque a nossa estrutura social nos coloca nesse lugar. Mas a partir do momento que ela tem... Ela não é, ela está. É, né? Exatamente. A partir do momento que ela se percebe na condição de sujeito de direito, que ela se percebe numa estrutura de amparo, e que ela se percebe na condição de dar passos de protagonismo e empoderamento, aí ela sai dessa situação e vai para outra. Certo? Então, por isso que é mulher em situação de violência. Porque a violência me constitui, mas ela não me define. Quem quiser me chamar, Karine, a ex do promotor, eu nem atendo. Eu não sou mulher de ninguém. Eu estive como esposa dele durante 12 anos. E nem sou mulher vítima de violência. A violência me constitui, mas não me define. Eu me nego a ser reconhecida nesse lugar de submissão. Dito isso, como é que eu lido com essa relação coletiva com outras mulheres? Eu acredito que foi o que a gente realizou em 2019, quando eu fui demitida. Durante esses 3 anos, a gente prestou serviço para mais de 2.000 mulheres no centro de referência. E em 2020, que estourou a pandemia, todas elas me ligando ainda. Doutora, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou com dúvida disso, vamos para a audiência. Eu digo, mulher, eu não sou mais do equipamento não, minha irmã. Ah, mas eu quero é a senhora. Porque eu já vinha numa relação de construção afetiva com essas mulheres desde 2011. Que foi o ano que eu fui acolhida pelo equipamento. E aí foi quando a gente criou o coletivo Marias Também Tem Força, que é a minha tatuagem, que é a logo do coletivo.
que é exatamente essa construção de mulheres diversas que se solidarizam umas com as outras. Nosso coletivo tem mulheres das 5 regiões do Brasil e de outros 6 países. E são mulheres que tiveram ao longo dessa trajetória, professora Ana Maria Barros, Perpétua, Dona Severina, Sara York, lá do Rio de Janeiro, professora Deise Moura, do NEAB, Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da Federal de Pernambuco. Eugênia, que foi minha aluna e hoje é advogada. Então, são mulheres que tiveram ao longo dessa trajetória e que nunca, em nenhum momento, por situação nenhuma, se dispersou dessa unidade. E foi a alternativa que a gente encontrou para poder ter alternativas de enfrentamento. Então, o coletivo hoje é um coletivo que faz esse trabalho de acolhimento. E se eu não tiver como Karine pesquisadora, eu estou como Karine assessora, eu estou como Karine professora e estou como Karine militante. E a gente nunca deixa de estar nesses espaços, né? Ô, Karine, e atualmente, na nossa cidade, onde as mulheres podem buscar apoio jurídico, uma orientação, denunciar, né? Até a própria população mesmo, que hoje a gente tem essa possibilidade de outras pessoas fazerem a denúncia. Então, quais são os canais aí que essas mulheres que sofrem violência podem procurar ajuda? Boa pergunta. Então, vamos lá. Tomem nota aí desses números e deixa logo salvo no celular. Claro. Se a violência for contra a mulher, tem o 180. O 180 é o que faz o protocolo do Disque Denúncia, ou seja, pode cair lá em São Paulo e aí ele vai acionar a delegacia da mulher para poder fazer a diligência. Se for uma situação de flagrante, é o 190, certo? 190 vai acionar a Polícia Militar. O 180 aciona a Polícia Civil. Se a violência for contra criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência ou da comunidade LGBT, é o Disque 100, que é Disque Direitos Humanos. E aí aciona o CREAS, que é o equipamento que é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. O Disque 180 vai acionar a Secretaria da Mulher. O Disque 100 vai acionar a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Se esses são os telefones, e aqui em Caruaru, em especial, tem o Disque Agreste, que é o Disque Denúncia. E, paralelo a isso, tem o equipamento de denúncia, que é a delegacia. Se for violência doméstica e familiar, é a Delegacia da Mulher, a 4ª DEAN. Que é ali na Rua Dalton Santos, no bairro São Francisco, São Francisco. Não é isso? Se for violência urbana, é a delegacia comum, ou seja, a delegacia competente do território. Eu sempre oriento, Laís, que assim como é importante denunciar o autor da violência, concomitantemente é importante acolher a vítima, a mulher em situação de violência. Por quê? Porque nem sempre a mulher está com estrutura emocional para poder denunciar e continuar desamparada. Se ela não tiver estrutura de acolhimento psicológico, jurídico e social, que geralmente é o centro de referência da mulher que realiza esse serviço, ela vai desistir. Que foi o que a gente percebeu. Que é exatamente que quando sai da Polícia Civil, que passa para a Vara de Violência Doméstica e Familiar, sim, que é a audiência do artigo 16 da Lei Maria da Penha, ela desiste. Porque aí vai a família, ó. Ah, ruim com ele, pior sem ele. Aí vai o pastor da igreja. A mulher sabe dificular. Você vai destruir, vai prender o pai dos seus filhos? Pense nos seus filhos, né? E aí essa mulher completamente desassistida e vulnerável acaba cedendo. Então, a minha fala é, do jeito que é importante denunciar o autor da violência, igualmente é importante acolher a mulher, para que ela se sinta amparada e acolhida. Se a violência, além das 5 formas elencadas no artigo 7º da lei, culminar também em ameaça de morte, essa mulher tem o direito ao abrigamento. Aqui em Pernambuco nós temos 4 casas de abrigo. E aí ela tem direito a ir junto com os filhos de passar de 1 dia até 4 meses. E isso aí quem cobre esses custos são a política pública. O abrigamento, né? É competência do Estado. Essas outras é competência do município. Entendi, Karine. Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui, né? Contando a sua história. Com certeza, sim. É uma história para abrir os olhos de outras mulheres. A gente não sabe quem está lá do outro lado que está vivendo, com certeza. E o programa fica salvo. Então, outras mulheres podem achar isso depois, não só agora que a gente está ao vivo. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Além de tudo isso que você falou, para uma mulher que vive hoje o que você viveu há 10 anos. Então, uma mensagem para essas mulheres e também para a sociedade em si, que muitas vezes aponta o dedo, que não acolhe. Então, deixe sua mensagem. Vamos lá.
Selecionar palavras são difíceis, né? Porque a gente quer dizer tanta coisa, mas eu acredito que seja a palavra de entusiasmo, de nunca desistir de lutar pela dignidade humana, né? A gente não nasceu para ser secundarizada, a gente não nasceu para ser humilhada, a gente não nasceu para ser subordinada a uma opressão, né? Independentemente dessa mulher, onde ela morar, independente do nível de escolaridade ou da religião, que ela procure os seus direitos. E se ela precisar de ajuda, pode contar conosco. Deixa as tuas redes sociais, que é um canal onde as pessoas podem falar com você, sim, elas sempre né? me procuram. Minha rede social, o Instagram e o Facebook, ambas são políticas, né? Porque eu me posiciono como educadora feminista. Sim. E são públicas, né? Então, todo mundo pode acessar. Tem o Instagram, Karine Oliveira, tem o Instagram do coletivo, Marias Também Tem Força, e tem o Facebook. O Karine se escreve com K. K-A-R-I-N-N-Y. Pronto. Então, gente, procurem Karine para vocês que querem até se informar mais, não só quem vive a mesma situação, mas para quem quer se informar. Conhecimento, como você disse, essa entrevista toda salvou você, né? E eu tenho certeza que pode salvar muitas outras mulheres. Então, muito obrigada, Karine, eu que por agradeço. se disponibilizar pra gente, por contar, com certeza, uma história fácil de se abrir, né? Apesar de você dizer, pode ir lá no Google, dar um Google que você vai achar as informações, mas contar pra internet, para as pessoas, é muito difícil, né? Então, muito obrigada e conte com a gente. Eu sempre gosto de falar, inclusive eu quero deixar registrado meu parabéns a você, porque eu recebo muito convite para conceder entrevista. Quando eu digo que o autor da violência é um promotor de justiça, muita gente desiste. Porque é o preço também que a gente chama de parresia, a coragem da verdade. Então, muita gente quer denunciar a violência quando a pessoa é pobre, não escolarizada, que não vai ter repercussão. Mas quando a gente sabe que essa violência atinge também outras pessoas, que têm manipulação do poder, do dinheiro e do status, aí ninguém quer. Então, também, parabéns a você pela coragem. Muito obrigada. A gente agradece também a todo mundo que acompanhou a gente até agora aqui pelas redes sociais da Rádio Cidade, pelo Flix Cidade, pelo Dial 99.7. A gente volta, se Deus quiser, na próxima terça-feira. E, claro, você que perdeu qualquer parte dessa entrevista, chegou agora no final, chegou no meio, só voltar, vai ficar aqui salvo. Compartilhe também os conteúdos para que mais mulheres se informem. E até a próxima terça-feira. Tchau, tchau, gente. Termina agora o Superação, um programa que conta a história de quem deu a volta por cima.